Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Voltório, veio que desde o começo do culto, Deus vem falando que Ele é o Senhor da nossa vida. Como foi dito aqui, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio e Ele é fim. E que cada dia mais a gente diminua e que Ele cresça. Amém? Gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, feri, livrei o cordeiro de sua boca, levantando-se contra mim, agarrei pela barba, feri e matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, que o Senhor seja contigo. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. De fato, eu creio que todos que estão aqui já ouviram sobre Davi, a qual foi um menino ruivo, pequeno, escolhido dentre os irmãos na casa de Jessé por Saul, para assim se tornar um rei. Só que antes da jornada, antes do ponto dele se tornar um rei, existiam momentos que ele deveria passar, existiam histórias que ele deveria escrever, existiam pontos que ele precisaria passar. E vemos no texto a qual os filisteus, a qual cuja tinha um gigante, com em torno de mais ou menos 3 metros de altura, afrontou os exércitos, e Davi sai da casa do seu pai, vai ao encontro dos seus irmãos, que estão mediante a Saul. E ele pergunta o que está acontecendo no meio do povo, o porquê que ele rebuliça, o porquê que está acontecendo tudo aquilo. E alguém olha para ele e fala: os filisteus estão nos ameaçando, e isso já tem 40 dias, e tem um gigante lá, que ele nos afronta, só que ninguém tem coragem de pelejar contra ele. Ninguém tem coragem de ir contra ele para livrar o povo de Deus. E nos versículos a qual a gente lê, alguém apresenta Davi diante de Saul, e quando Davi está diante de Saul, ele fala assim: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Já que ninguém vai, eu vou contra ele. Imagina que loucura, um jovenzinho pequenininho contra um gigante enorme. Ele falando com a Saul, falando assim: Saul, deixa comigo, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer, eu vou derrubar esse gigante, eu vou matar esse gigante e vou levar o povo de Deus da mão dos filisteus. E quando Saul ouve isso, acredito eu que no coração de Saul ele começou a se perguntar: mas como? Um jovem desse jeito, um pastor de ovelhas, não tem uma experiência em batalha, nunca colocou uma armadura em sua pele, diz que vai pelejar contra o gigante, e quando Saul olha para ele e fala assim: rapaz, não dá, porque você é jovem, e o gigante lá, desde jovem, já vem em batalhas, ou seja, ele tem experiências que você não tem. Ele já conquistou várias coisas que você não chegou ainda. E Davi começa a olhar para Saul e começa a falar: mas eu posso não ter enfrentado o exército, posso já não ter lutado contra um gigante, mas quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai,
veio o leão, e depois veio o urso, a qual agarrou o cordeiro e levou contra si, a qual eu fui atrás dele e livrei o cordeiro que estava ferido da boca do leão e das garras do urso. E quando o leão se apresentou contra mim, quando o urso quis me ferir, o leão eu peguei pela barba, tirei, coloquei no chão, matei ele. Da mesma forma eu fiz com o urso. E eu creio que se Deus é comigo, eu vou chegar diante desse gigante e Deus vai me entregar ele. Deus vai fazer com que eu vença esse gigante. O real problema de Saul, a pior consequência dessa conversa de Davi com Saul, não foi Davi ter falado que venceu o urso e nem o leão. E nem ele ter falado que livrou o cordeiro desses animais. Não foi. E também não foi a armadura de Saul que foi apresentada para ele. Já que você vai lutar, coloca a minha armadura e vai para guerra. O pior problema que foi de Saul foi ter julgado a aparência de Davi naquele instante. Ele olhou para Davi, sendo um jovem um pouquinho magro, um jovem ruivo, e falou assim: você não dá conta, você não vai, você não tem capacidade. E eu olhando para você, Davi, eu não consigo ver um herói de guerra. Eu olhando para você, eu não consigo ver alguém que possa chegar até o gigante, derrubar ele e vencer essa guerra. Só que existia um mistério na vida de Davi. É que quando Saul chega na casa de Davi, todos os irmãos deles que eram de guerra, todos os irmãos dele que usavam armadura, eram homens de guerra, tinha nome de guerra, se apresentaram diante. E Samuel disse: não é nenhum deles. Tem mais algum? E o pai de José fala: tem um. Ele está lá no campo. Ele só apacenta ovelhas. É o mais jovem, é o mais pequeno, é o que nunca foi para uma guerra, é o que não tem nem experiência. E Samuel olha para ele e fala assim: Jessé, manda trazer ele para cá. Manda trazer ele, que é ele que vai escolher. Ou seja, no momento que Davi se apresentou a Saul, não era mais só o Davi apacentador de ovelhas, era o Davi que já era ungido pelo céu, era o Davi que já tinha a mão de Deus em sua vida. Quando o leão se apresentou, Deus foi na vida dele. Quando o urso se apresentou, Deus foi na vida dele. E ele, com toda a coragem, com toda a ousadia, fala: já que Deus fez na minha vida com animais, creio que ele vai fazer também com esse homem. Que afronta não eu, mas que afronta ao Senhor dos Exércitos. E a Bíblia começa a relatar que Saul fala assim: já que você vai, faz o seguinte, coloca a minha armadura. E a Bíblia diz que Davi coloca a armadura, pega a espada na mão, e quando ele tenta andar, ele não consegue. Quando ele tenta se mover, ele vê que não dá para ele. Talvez a armadura seria muito pesada. Talvez ele ficasse um pouco desajeitado com aquela armadura. Talvez aquela armadura nunca fosse para ele. Eu vou melhorar um pouco mais, talvez ele nem precisasse daquela armadura. Que foi o que aconteceu. Ele coloca a armadura, tenta andar e não dá certo. Ele tira a armadura e fala: ó, Saul, não vai dar. Porque essa armadura é sua, não é minha. Essa armadura é para você lutar suas guerras, não é minha. Essa armadura é para você enfrentar os seus gigantes, não é para mim. Davi sabia que ele tinha que lutar com aquilo que ele já tinha aprendido a lutar. E quando ele deitou o urso, quando ele matou o leão, ele não estava usando a armadura. Ele não estava com a armadura de Saul naquele momento. E no momento que o gigante se apresenta e Davi se dispõe a pelejar contra ele, Saul coloca a armadura em Davi e fala: usa o que eu usei para enfrentar vários exércitos, usa o que eu já enfrentei várias guerras e venci. Ele coloca o dedo para certo. Ele coloca o dedo e fala: não, Saul, não tem como. Como que eu vou usar alguma coisa que você é feito para usar? Como que eu vou usar aquilo que Deus te entregou? Como que eu vou usar o talento que Deus te entregou? Sendo que lá no pasto, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, ele tinha me entregado o talento também. E qual era o talento de Davi? Era só apacentar ovelhas? Não. Ele tinha um cajado, ele tinha funda, ele trabalhava com pedras. Ou seja, ele só poderia enfrentar gigante com aquilo que ele foi treinado
para matar leão e urso. E se a gente for analisar um pouco dessa história, a gente vê que o momento que Davi vai enfrentar o gigante, e se a gente lê antes, quando ele enfrenta leão e urso, é como se Deus estivesse preparando ele. É como se Deus estivesse falando: Davi, lá na frente tem um gigante, mas do jeito que você está, você não dá conta. Faz o seguinte: enfrenta o leão, mata o leão. Depois que ele mata o leão, Deus ainda envia um urso, mata esse urso, fere esse urso, tira a carcaça desse urso, porque quando chegar lá na frente e você for enfrentar gigantes, você vai estar preparado. E se a gente for analisar um pouco entre leão, urso e gigante, você percebe que o peso só aumenta. O leão tem uma certa tonelada de peso, só que o urso é um pouco mais pesado, e o gigante é um pouco mais pesado ainda. Ou seja, existia degraus que Davi precisava passar para poder enfrentar o gigante. Ou seja, o primeiro degrau, enfrenta o leão. O segundo degrau, você enfrenta o urso. E no terceiro, aí sim você enfrenta o gigante. Porque se Davi saísse do primeiro para o último, talvez ele seria derrotado. Talvez se ele saísse do segundo para o primeiro, ele estaria voltando no processo. Mas como ele subiu de um em um, Deus foi na vida dele. E a Bíblia diz que o gigante se apresenta, e Davi também se apresenta. É o gigante de um lado do vale e Davi do outro. E eles começam a vencer. A Bíblia diz que o gigante tinha um escudeiro em sua frente. E quando ele avista o jovem Davi, ele começa a falar: eu sou um cão, tu vem contra mim com pedras, paus. Vem cá, eu vou te matar. E aí eu vou te entregar as feras. Eu vou matar você, Davi. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou encerrar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque você é muito jovem para fazer isso. Você ainda é muito fraco para fazer isso. Davi, você não vai chegar onde você quer chegar. Por quê? Porque eu sou gigante. Eu tenho força, eu tenho espada, eu tenho escudo, eu tenho lança. Então eu vou te matar. Só que do outro lado está Davi. E Davi vem descendo. A Bíblia diz que ele pega 5 pedrinhas do ribeiro e pega só a funda. Só que tem um ponto principal: é que quando o gigante está caluniando ele, quando o gigante está afrontando ele, Davi não responde na mesma moeda, Davi não responde na mesma altura, ofendendo o gigante. Ele começa a falar assim: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O porquê? Porque o gigante do lado de lá, ele estava usando armas materiais, armas terrenas, para ferir o servo de Deus. Só que do lado de cá, Davi não estava só com a funda e só com a pedra, não. Ele também estava debaixo da proteção de Deus. Ou seja, era gigante vindo com coisas do mundo, era gigante vindo preparado pelo mundo, e Davi sendo preparado por Deus. Era o mesmo Davi que enfrentou o leão, que enfrentou o urso. É o mesmo Davi que lá atrás apacentava só ovelhas, que está descendo no vale para enfrentar um gigante. E quando os dois se tocam, fica de frente a frente, eu começo a imaginar o gigante ainda zombando de Davi. Quem é esse? Chegou agora. Está fazendo o quê? Sai da minha frente, eu vou te matar, eu vou te tirar, eu vou cortar, vai acabar. É ou não é? Ele começou a afrontar Davi e falando assim: então o jovem vai fazer o que contra mim? Então o pequeno vai fazer o que contra mim? Só que o versículo que foi apresentado hoje, que ele cresce e que a gente diminui. Ou seja, o gigante ali naquele momento era o mais alto, era o maior terreno. Só que Davi era o menor terreno. Só que no mundo espiritual o gigante era pequeno. E no mundo espiritual Davi era gigante. O porquê? Não porque Davi podia fazer alguma coisa, é porque tudo que Davi ia fazer estava debaixo da proteção de Deus. Tudo que Davi decidia fazer estava debaixo das mãos de Deus. E aplicando para a gente, como que fica essa situação? Quantos gigantes a gente enfrenta? Se não for por pessoas, é por pensamentos. E se não for por pensamentos, é por consequências das nossas ações. E a gente começa a olhar para o gigante, e o gigante começa a nos afrontar, falando: o que você vai fazer agora? Eu sou algum cão, tu vem contra mim
eu vou te matar, eu vou te cortar, eu vou encerrar a tua trajetória agora, eu vou acabar com a sua vida, Davi. Só que Davi tinha um mistério com ele, Davi tinha um ponto com ele, que nunca foi a força de Davi, nunca foi a pedra, e nunca foi a funda, mas sim foi Deus. A única coisa que sustentou Davi até aquele ponto foi Deus. Porque se a gente for analisar, que sentido faz uma pedra matar um gigante? Eu sei que se você for estudar, existem estudos que falam que existia uma falha, um ponto que a pedra pegou na cabeça do gigante e assim feriu ele. Mas a Bíblia diz que quando Davi lança a pedra, ela cerca o gigante cai. Davi chega até o gigante, pega a espada do gigante e mata ele. Não foi a pedra que matou o gigante, não foi a funda que matou o gigante, foi a espada do próprio gigante que matou ele. Ou seja, não vai ser sempre a pedra que você lança, mas vai ser o resultado daquilo que fizeram contra a tua casa, contra a tua família e contra a tua vida. Por quê? Porque a sua obrigação é lançar a pedra, é girar a funda, mas a obrigação de acertar a pedra é de Deus. Depois que Deus acerta, você chega até o gigante, pega a espada e corta a cabeça do gigante. Ou seja, Davi precisava fazer o que era possível até chegar no ponto impossível. Porque pegar a pedra era Davi, girar a funda era Davi, colocar a pedra na funda para poder girar era Davi, e em direção ao gigante era Davi. Mas fazer o gigante cair com uma pedrada em sua cabeça era somente Deus que tinha o poder para fazer. Era somente Deus que poderia fazer isso com ele. E se a gente for analisar um pouco mais, se a gente for parar um pouco mais para entender, a gente começa a perceber que o gigante não tinha uma ligação direta com Deus, não queria nem saber que Deus que Davi servia, ele só sabia afrontar, ele só sabia difamar. E quando Davi lança a pedra, se a gente for ver no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, Jesus é a pedra. Então eu imagino, naquele momento, Davi descendo, pegando a sua funda, colocando a pedra na funda e girando contra o gigante. E olhando para ele, fala assim: aqui não é qualquer pedra, aqui é Jesus, aqui é o próprio Deus que está indo contra você. Ou seja, aquilo que Davi fez contra o gigante não foi uma guerra física, mas sim uma oração. Porque no momento que Davi olha, ele fala assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele diz isso, ele está pronunciando: eu vou lançar Jesus, eu vou aplicar Jesus, eu vou fazer com Jesus. Ou seja, a pedra que tem que estar em nossas mãos não tem que ser nossas, as nossas falas, os nossos desejos, as nossas emoções, não. A pedra que tem que estar em nossas mãos é Jesus. Você já percebeu que quando alguém fala mal de você, você tenta responder na mesma moeda? Sabe aquele momento de estresse que você tenta caminhar a pessoa batendo na mesma tecla que ele? Só que a palavra começa a esfregar em nossa cara. E não lança Jesus, vai pro joelho, vai orar, para, deixa falar. E a gente começa a pensar: mas Jesus, eu vou aguentar tudo. Jesus começa a responder: aguenta tudo, fica quieto, fica quietinho, deixa que eu respondo. E quando a gente lança a mão na pedra para lançar do nosso jeito, não é mais Jesus que responde, somos nós que estamos respondendo no lugar de Jesus. Sendo nós crentes, sendo nós cristãos, a gente deveria pegar a pedra de Jesus, e quando alguém falasse mal, a gente fala: recebe Jesus, ouve de Jesus, escuta de Jesus, escuta mais um pouquinho de Jesus. Mas não, a gente quer resolver do nosso jeito. Imagina Davi descendo e falando para o gigante: já que você me afrontou, eu vou te afrontar também. Ô gigante, você não é nada, você não vale nada, eu tenho Deus, você não tem Deus. Só que não, Davi olha para ele e fala: você não peleja contra mim hoje, você não luta contra mim hoje, você luta contra Deus dos exércitos. Não é contra mim a sua guerra, gigante, eu só sou um instrumento usado, mas é em nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que quando Davi vence a guerra, quando Davi vence esse gigante, começa um cântico na cidade.
E começam a cantar: Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o coração de Saul começa a se embolar. O coração de Saul começa a se irar contra Davi, a ponto de Davi chegar na casa de Saul. Saul olhar para Davi e tentar matar Davi. Saul manda a mão e lança e tenta matar Davi. Tenta acabar com a vida de Davi. O mesmo Davi que se apresentou para lutar e livrar a vida de Saul. Saul olha para ele e fala: agora eu vou te matar. Deus te usou mais do que eu. Deus usou sua vida mais do que usou a minha. Vou trazer para os nossos dias então a vai. Deus te usou para pregar mais do que eu, Davi. Deus te usou para cantar mais do que eu, Davi. Deus te usou para orar mais do que eu, Davi. Eu não aceito. Eu vou te matar, porque Deus está te usando mais. Só que quando a gente vê a história de Saul, a Bíblia diz que o povo queria um líder. E Deus escolhe Saul, ou melhor, Deus deixa o povo escolher Saul como líder. Não é como rei, é como líder. Existe diferença. Saul se assenta como rei, mas era só para ser líder. Era só para governar o povo. E quando Deus começa a usar Davi mais do que Saul tenta acabar com a vida de Davi, tenta matar Davi. Ô Davi, para que tu está pregando muito. Davi, para que você está cantando muito. Davi, para que você está orando muito. Davi, para que você está jejuando mais do que eu. Davi, larga a mão disso. Por quê? Porque você está ganhando mais almas para Deus do que eu. Saul começa a ferir a Davi. Só que existe um ponto que Davi faz. Davi não vai responder a mesma moeda, nem como ele fez com o gigante. Davi se desvia para um lado e para o outro e fala: cadê a minha harpa? Eu vou louvar, eu vou engrandecer o nome de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito do mundo que estava em Saul se retirava. Só que Davi nunca tocou a harpa para Saul, tocou a harpa para Deus. Ou seja, o dom, o talento que estava na vida de Davi não era para ser usado para Saul ou para o exército, era para ser usado para Deus. É por isso que Deus começou a usar Davi tremendamente. E Saul, ao invés de ser grato a Davi, porque Davi desceu no vale, enfrentou o gigante, levou Saul à casa de Saul e todo o exército, tenta matar Davi, tenta ferir Davi, tenta acabar com a vida de Davi. Só que Davi continua falando: eu vou louvar. Eu fui contra o leão por Deus, contra o urso por Deus. Eu enfrentei gigante por Deus. Saul quer me matar, mas eu vou louvar a Deus. Ou seja, Davi era o melhor exemplo de cristão naquela época, pelo menos para aquele povo. Ou seja, todas as vezes que tentaram parar Davi, todas as vezes que tentaram acessar aquilo que Deus tinha na vida de Davi, é como se ele deitasse a bola por fora, pelo lado e pelo outro, e voltasse cada vez mais forte. Ou seja, ele enfrentou o leão com uma força, enfrentou o urso com outra força, lutou contra gigante com mais força ainda, e quando chegou diante de Saul, ele não abaixou a cabeça, mas ele louvou a Deus com outra força. Davi era especialista em ser dependente de Deus. Eu sei que a gente lê sobre o rei Davi, ele errou, só que Salmo 51 ele se arrependeu. Foi o homem segundo o coração de Deus. O porquê disso? É porque como todo mundo achava que podia vencer com espada, com lança, com armadura, Davi entendia: não essas coisas que vão me fazer vencer, mas é o Senhor dos exércitos. É aquele que me escolheu, é aquele que mandou aquele profeta na minha cara, apontou o dedo na minha cara e falou: Deus vai te usar, Deus vai fazer a tua vida. E quando Davi começa a trajetória, é alguém falando: não pode, não vai, não chega. É por quê? Porque Davi é pequeno, porque Davi não tem aparência, porque Davi não consegue fazer como eu faço. Só que Deus começa a usar a vida de Davi e começa a fazer mais que muitas pessoas.
ele te recompense em público. É ele. Davi reconhecia que todos os dias ele tinha que diminuir para que Deus aparecesse em sua vida. Quando ele viu o leão, ele falou: eu diminuo, Deus cresce. Quando ele viu o urso, eu diminuo, Deus cresce. Quando ele enfrentou o gigante, cara a cara, face a face, ele falou: que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Quando Saul tentou matar Davi, Davi olhou para ele e falou assim: ó Saul, você quer me matar como o gigante fez? Quer me matar como o leão fez? Você quer me matar como o urso tentou? Mas que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu vou adorar a Deus. Eu vou exaltar a Deus. Sinceramente, se a gente fosse olhar um pouquinho para Davi, ele enfrenta o gigante. Todo mundo na cidade se alegra, porque foi livre da mão dos filisteus. Só que Saul tenta matar ele. E se Davi desistisse naquele momento, decidisse largar tudo, falar: não quero mais, já que você quer me matar, Saul, seu ingrato. Eu livrei a tua casa, a tua família, todo o seu povo, e você tenta me matar, seu ingrato. E se Davi parasse naquele momento e começasse a questionar Deus? Eu era pastor de ovelha. O Senhor me tira de ser pastor de ovelha, onde eu estava tranquilo, e me coloca aqui para ser afrontado. Me coloca aqui para ser humilhado, pisado, massacrado. O Senhor me faz enfrentar leão e urso, faz derrotar gigante, para quando eu chegar na casa de Saul, o qual era para ser o primeiro a me elogiar, qual era para ser o primeiro a conversar comigo, e falou: parabéns, Davi, você conseguiu, é o primeiro que tenta me matar. Ô Deus, por que o Senhor me tirou? Por que não me deixou lá do jeito que eu estava? Pelo menos na casa do meu pai, eu não fazia nada. Era só apacentar ovelhas e acabou a história. Era só ir no campo e acabou a história. Só que no momento que Saul vai derramar um óleo sobre a cabeça de Davi, a gente começa a perceber que tudo aquilo que os irmãos dele tinham, que era armamento de guerra, fortes para a batalha, nome de guerra, não servia para nada para Deus. O porquê? Porque Deus escolhe improváveis. Deus trabalha para quem todo mundo despreza. Vou falar igual o Osmar fala: eu gosto de investir naqueles que não valem nada. Deus gosta de trabalhar dessa forma. Enquanto o mundo olha para Saul, que é bonito sendo rei, Deus está olhando para Davi, que é pequeno, ruim, que só mexe com ovelhas. Ou seja, Deus nunca olhou para a aparência de ninguém. Quando ele olha para Paulo, Paulo perseguia crente, perseguia cristão. Deus fala: agora muda a tua vida, Paulo. Ficou cego, aceitou Jesus e começou a pregar o reino de Deus. Pedro não era rei, Pedro estava pescando, era pescador de peixe. Deus fala: hoje eu te faço pescador de almas. Ele olha para Mateus, Mateus era cobrador de impostos. Mateus era quem? Era visto pela sociedade como ninguém. Mateus é quem? Mateus não é ninguém. Só que Deus olha para ele, Jesus olha para ele e fala: eu te escolho como meu discípulo. Zaqueu era pequeno, ele sobe até a árvore e fala: eu quero ver a Deus, eu quero ver a Jesus. E Jesus falou: Zaqueu, enquanto todo mundo está olhando para a multidão que é grande, que tem aparência, que é bonito, que tem um visual belo, hoje me convém repousar na tua casa. Hoje me convém entrar em tua casa. Ou seja, Deus sempre trabalhou com pessoas que eram improváveis. Escuta isso aqui: quando alguém te olhar e falar não vai dar nada, Deus está falando vai dar tudo. Quando alguém te olhar e falar assim vai cair, vai perecer, vai morrer, o ministério vai acabar, é só Deus falando do outro lado: vai continuar, vai avançar, o ministério vai ser maior, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou cumprir na vida dele. O porquê? Porque Jeremias capítulo 1 diz: antes que te formasse no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Ou seja, não foi teu pai e tua mãe que te colocou no mundo à toa. Você não veio nesse mundo à toa, você não nasceu desse jeito à toa. É porque Deus já tinha projetado na sua vida. Falou assim: vai ser um pouco mais moreno, vai ser magro, vai ser um pouquinho mais gordinho, não tem problema. Quem vai usar é eu, quem vai fazer é eu, quem trabalha com a obra sou eu. E quem começou a boa obra é Deus, e Ele vai ser fiel para terminar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Davi enfrenta gigante, leão e urso. Davi tenta matar, Saul tenta matar Davi.
tenta acabar com o ministério de Davi. Davi era ruim, pequenininho, não tinha boa aparência. Todo mundo olhava e desprezava Davi. Deus olhava e mexia tudo. O problema, a situação que acontece no nosso meio, eu não vou falar do mundo não, vou falar do nosso meio mesmo. É que muitas pessoas que olham para a nossa aparência e pelas nossas limitações, começam a falar, não vai dar nada, não vai chegar, não vai fazer, vai parar, vai largar. Começa aquela bicuinha em roda de conversa, começa aquele pontinho a maquinar falando assim, está vendo do lado? Não vai parar de pregar, vai parar de falar de Jesus, começa a olhar a aparência, começa a julgar sem saber a história que você tem junto com Deus. Quem estava lá quando Deus te livrou do tráfico, da bala perdida? Eu não sei onde você estava, mas quem estava lá quando Deus te resgatou de tudo aquilo que não provém do céu, te colocou na presença e disse, eu vou te usar, eu vou fazer na tua vida. É o problema de muita gente, o problema dos cristãos hoje em dia, é olhar para aquilo que a gente está fazendo hoje e não olhar no nosso passado. O problema é que eles não são onipresentes. O porquê? Porque Deus está no seu passado te livrando, Deus está no seu presente te ensinando, e só que Deus é o único que está lá no futuro te esperando para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. O problema do homem é julgar ser Deus. O problema do homem é achar que pode ser maior do que Deus. É ou não é? Acha que é a quarta pessoa da Trindade. Eu só conheço o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eu não conheço o outro, 24, que fica no mesmo nível do que eles. E começam a ajudar. Não faz, não prega, vai desistir, vai acabar, vai cessar. Só que Deus está olhando para o alto, falando, eu tenho um ministério, eu vou fazer, eu vou cumprir, vai chegar, porque quem está com a mão estendida sou eu. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Não foi leão que impediu, não foi urso, não foi gigante, muito menos Saul que impediu aquilo que Deus tinha na vida de Davi. É como se Davi começasse a olhar para Saul e falasse, antes que houvesse dia, tinha um Deus que ele escolheu para enfrentar tudo isso. Ele está com as mãos sobre a minha vida. Saul, é o seguinte, já que você acha que é alguma coisa, já que você é o cara, porque tem roupa bela, você é o tal, agindo Deus, quem impedirá? Foi mais ou menos o que Paulo fala no Novo Testamento. Quem nos separará do amor de Cristo? Não existe nada que vai nos tirar do amor de Cristo. Não existe nada que vai impedir a obra que Deus tem na sua vida. Quando Davi pecou, ele já era rei. Quando Davi pecou, ele já estava no alto posto. Quando Davi errou, ele já era considerado o maior da nação. Ele já era um homem. Ele já era o nível de Saul. Ele pecou, ele errou. O profeta chega até ele, questiona ele. E aí ele fala, o que aconteceu nessa situação tem que matar. Só que Davi, no versículo 10 de Salmo 51, ele diz, cria em mim, Senhor, um coração novo, faz de novo na minha vida, refaz aquilo que o Senhor começou na minha vida. Ou seja, não é o teu pecado que vai te fazer desviar, não é o teu pecado que vai acabar com o teu ministério. Ah, não, é porque eu errei, é porque eu adulterei, é porque eu peguei. Você já se arrependeu? Se você se arrependeu, a obra continua. Você tropeçou, mas a obra continua. O que é pecado? É tropeço. Você não pode ficar praticando, não é? Mas se você tropeçou, se levantou, falou, Deus me ajuda, me perdoa, é como se ele pegasse na sua mão e falasse, então caminha comigo. O ministério não acabou, não é porque você pecou que eu vou desistir de você, não é porque você errou que eu vou desistir de você, não é porque você falhou um dia ou falhou no outro que eu vou desistir da obra que eu tenho na tua vida, porque o projeto é para anos. Porque você lembra do profeta Eliseu? Ele se assenta ao pé de Zimbra e fala, Deus me mata, acabou, é por aqui que acabou. O anjo desce e fala, come, bebe, porque muito longo é a sua caminhada. Ou seja, o profeta estava ali triste, o profeta queria desistir, o profeta queria largar a mão de tudo. Só que Deus olhou para ele e falou assim, a vida é muito longa, o caminho é muito longo, se levanta, se porta como um homem de Deus, se porta como mulher de Deus, se porta como vaso na mão de Deus, se porta como varão, se porta como uma varoa na presença de Deus, se conserva em
E para finalizar, a gente chegar no fim dessa mensagem. Davi pelejou contra o leão, contra o urso, contra o gigante. Quando Saul tentou matar Davi, ele se desviou e louvou a Deus. E se a gente for perceber nos versículos, quando ele enfrenta o gigante, quando Saul tenta matar ele faz algo muito importante. Ele adora a Deus. Quando ele desce no vale, ele fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele adorou a Deus. Saul tenta matar Davi, ele fala assim: eu desvio um lado, eu desvio o outro, pego a minha arma e vou louvar a Deus. Eu vou adorar a Deus. A Bíblia diz, João capítulo 4, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Vai chegar o tempo, e já é chegado, em que o Pai vai fazer isso, ele vai começar a procurar. Volta um pouco comigo na Bíblia, a gente vai no jardim rápido, para a gente concluir essa mensagem. Adão e Eva estão no jardim, comem do fruto, caem, perdem a glória de Deus. Só que Deus desce nos jardins, ele se apresenta no jardim, a voz dele começa a se comunicar com Adão e com Eva: aonde você está? Deus poderia descer naquele momento e acabar com a vida dos dois, só que Deus desce para restituir a glória. Ou seja, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, no meio do deserto, levando um bezerro de ouro, a Bíblia diz que Deus diz a Moisés: eu não vou, mas eu vou enviar um anjo que vai com o povo, e vocês vão ter a terra prometida. Só que Moisés: olha, não me faça subir aqui, se a tua presença não for comigo. Aí a gente entra no Novo Testamento. Jesus está sendo batizado, o Espírito pousa sobre ele como um pomba, representando-se o Espírito Santo. Deus rasga o céu e fala: esse é o filho amado em quem me comprazo. Satanás se apresenta diante de Jesus e fala: transforma a pedra em pão. Jesus olha para Satanás e fala assim: só de pão viverá o homem, mas a viver de toda a palavra. Seguindo isso, Jesus vai para a cruz, Jesus morre na cruz, o sangue dele verte na cruz, ele te dá uma nova chance de se arrepender. Ou seja, a gente só vai chegar no fim dessa guerra, a gente só vai poder cortar a cabeça desse gigante se a gente se arrepender daquilo que a gente fez, se a gente aceitar o sangue de Jesus e declarar: contra o gigante não sou eu, mas é o Senhor dos Exércitos. Quando Saul se apresentar para te matar, você vai falar: eu desvio para um lado, eu desvio para o outro, mas eu vou pegar a minha arma e vou engrandecer a Deus. Ou seja, o maior ponto da vida de Davi não foi ele lutar, não foi ele mandar a mão em pedra, não foi ele mandar a mão em funda, muito menos pegar a espada do gigante, mas foi ele louvar a Deus todos os dias da sua vida, foi ele exaltar a Deus todos os dias da sua vida. Ou seja, tem gigante na nossa vida que só vai cair quando a gente decidir entregar a Deus. É por isso que eu amo aquele louvor, a bondade de Deus. É porque todos os dias a gente poder declarar que a gente ama a Deus, que Ele é fiel, que o nosso dia está nas mãos dele, é como se a gente estivesse igual a Davi, falando: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou. Mas é o Senhor dos Exércitos que me sustenta, mantém meus pés firmes para eu poder enfrentar esse gigante. É o Senhor dos Exércitos que me mantém para poder vencer essas guerras. Ou seja, o segredo para derrubar gigante, o segredo para matar leão e para matar urso, o segredo para fugir da armadilha de Saul está na adoração de Deus, está na adoração da igreja. Ou seja, quando Satanás se apresenta como o melhor pecado, como o melhor prato para você cair, para você errar, para você tropeçar e cair fora da presença de Deus, a maior arma que você tem, a melhor pedra, a melhor funda que você tem é olhar para o céu e começar a adorar a Deus. E como que eu adoro Deus? Seja em oração, seja em louvor, seja mediante a palavra, seja em jejum, seja em oração, seja somente olhando para o céu e falando: Deus me suporta para mim não poder cair. Ou seja, o segredo para vencer esses gigantes está na sua adoração. Amém? Eu convido a todos a ficar de pé em nome de Jesus. Já que o segredo é a oração, ou melhor, o segredo é a adoração. Como que eu começo uma adoração a Deus? Ou tu começa cantando, ou começa só orando, ou começa só olhando para o céu falando: Deus me ajuda, Deus desce com providência. O pior momento da nossa vida, a gente tem que apresentar a Deus para que Ele entre com providência. Ou seja, eu quero te convidar, feche seus olhos nessa noite, traga seu maior
obediente até morte e morte de cruz. Ou seja, esse gigante só vai cair quando você começar a adorar a Deus e falar: gigante, eu não vou contra ti com paus e nem pedras, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O gigante é depressão, repreende ela no nome de Jesus. O gigante é ansiedade, repreende ela no nome de Jesus. O gigante é vazio dentro da alma, repreende ele em nome de Jesus. O gigante é sua vida financeira, está te assolando, repreende em nome de Jesus. O gigante na sua vida é na sua saúde, é ou não é? Então começa a repreender em nome de Jesus. Começa a declarar que é em nome de Jesus. Começa a declarar que é somente pelo nome de Jesus. Começa a declarar que a cadeia vai quebrar, que o cárcere vai cessar, que as correntes vão cair, que tudo vai começar a dar certo, não porque você pode, mas é por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, aquele que nos sustentou, aquele que fez as nossas vidas, aquele que nos manteve de pé até o dia de hoje. Então, se tem demônio, caiu por terra em nome de Jesus. Maldição, caiu por terra em nome de Jesus. Demônio, caiu por terra em nome de Jesus. Senhor do jardim, sua lealdade o jardim, seu ministro tem. Nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, é conhecer Jesus, é conhecer Jesus, Tudo que eu intervenho em nome de Jesus. é conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu não sei o tamanho, eu não sei o teu gigante, eu não sei a forma de dificuldade que você tem enfrentado, mas hoje esse gigante caiu por terra. Hoje você tirou essa funda. Hoje você mandou a pedra na cabeça do gigante e falou: Senhor, que me ajuda. E só pegou essa pedra. Você vai vencer em nome de Me tirou do jardim, qual humildade como o jardim em mim, e seu caminho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais velho em milhares e milhares. Meu amado é o mais velho em milhares e milhares. Jesus. Yeshua. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados.
a tua palavra, Pai. Coloca em mim o espírito reto, Jesus. Me faz caminhar, Jesus. Me faz seguir, Jesus. Cega minha vida, Jesus. Me ajuda a predicar. Deus, aleluia. Glória a Deus. Não foi Deus que te chamou. Não foi Deus que colocou o projeto na tua vida. Não foi Deus que disse que ia cumprir o sonho na tua vida. Não foi Deus que falou que ia abrir a porta. Não foi Ele que falou que ia fazer na tua vida. Não foi Deus que falou que ia livrar na sua vida. Não foi Deus que falou que ia tirar da sua vida. Não foi Deus que falou que ia cortar essa amizade da tua vida. Não foi Deus que te disse que ia te separar de certas pessoas. Não foi Ele que disse que iria fazer na tua vida, mas antes precisava que o seu coração estivesse diante dele. Não foi Ele que falou se afasta. Não foi Ele que falou deixa de lado. Não é para a tua vida. Não foi Ele mesmo que arrumou. Está insistindo em colocar de volta por quê? Está insistindo em trazer de volta por quê? Você não falou? Deus quis independente da tua vontade, quer trazer de volta por quê? Ou você pede para Deus e cumpre o que Deus quer, ou você nem ora, ou você nem pede. Se for para ficar afrontando a vontade de Deus, nem pede. Agora se for falar, Deus faz a tua vontade, faz a tua obra em minha vida, faz do jeito que o Senhor quer. É do jeito dele, não do nosso. É da forma dele, não da nossa. Então se Deus tirar da sua vida, deixa tirar. Se Deus arrancar do teu ministério, deixa tirar. Se Deus falar que você vai ser provado mais ainda, seja provado mais ainda. Se Deus falar que você vai ser humilhado, suporta essa humilhação. Se você sabe que Deus vai fazer na tua vida, Ele já disse que vai cumprir na tua vida. Então espera, que é da tua alma. Deixa Ele fazer do jeito dele, deixa Ele mover do jeito dele. Ele ainda é alfa, ele é homem, ele ainda é princípio, ele vai continuar sendo o final. Ele é o começo da tua história, ele é o meio da tua vida, ele é o final do teu propósito. Você só vai avançar se você deixar Deus fazer. Ou seja, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Deixa Ele fazer do jeito dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, eu sou dele, você é dele, essa casa é dele, a tua família é dele, o teu emprego é dele, a tua empresa é dele, o teu grupo de amizade é dele. Tudo aquilo que você tem não é teu mais. Era teu quando você estava no mundo. Hoje você aceitou Jesus e não é dele, agora é dele. Você ainda vai continuar sendo dele. E ainda se saberás. Tentar te arrancar da presença de Deus, eu ainda te faz. É no nome de Jesus. Você não vai cair, você não vai sair, você não vai parar, você não vai desviar. Esse pensamento de tentar desviar já caiu por terra. Esse pensamento de falar é que meu pai que eu preguei na igreja já caiu por terra. Esse sentimento de falar é meu pai e minha mãe que está me obrigando a aceitar esse Jesus já caiu por terra. Você vai ser crente, você vai ser cristão, você vai dar testemunho na tua vida. Você ainda vai falar obrigado pai, obrigado mãe por não ter deixado eu desviar. Você ainda vai olhar e falar obrigado pai por ter me ensinado o caminho reto. Você vai olhar para sua mãe e ainda vai falar obrigado mãe por ter insistido em vir para a igreja. No dia que eu falei eu não vou mais, eu vou parar, eu vou largar, o teu pai e a tua mãe te olhou e começou a falar, vai para a igreja. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então para de reclamar do teu pai, para de reclamar da tua mãe. Aceita a instrução da tua mãe e não deixa ela. Obedece ao teu pai, obedece à tua mãe. Guarda tudo aquilo que eles falam, que é o seu bem. Por mais que você
gigante. Basta você querer ou não querer. Amém? Glória a Deus.